Olá, investidor! O Quantitas, fundo de investimento em ações Monte Cristo, é uma ótima posição para você diversificar a sua carteira de investimentos. E na hora de você analisar um fundo, é muito interessante, além de ver a rentabilidade histórica, também a política de investimentos, também conversar, conhecer um pouco mais o gestor, que é a pessoa responsável ali pelas principais tomadas de decisões, tanto de compra, venda dos ativos e todas as decisões estratégicas. É por isso que hoje estamos aqui com o Wagner Salaverry, ele é gestor do fundo e sócio-diretor do Quantitas também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa. É um prazer. Primeiramente, queria saber um pouco mais sobre a Quantitas, a gestora, quais são os pilares dela. A Quantitas é uma gestora que tem hoje 1,8 bi de reais em recursos sob gestão. Nós temos produtos de renda fixa, multimercados e ações. É uma casa relativamente nova em termos de plataformas. Nossa base de acionistas foi formada com family office, principalmente, e agora, mais recentemente, estamos com os produtos também disponíveis nas plataformas. Muito interessante. E quando a gente pensa em investir em fundos de ações, qual que seria a diferença, a grande diferença para alguém que de repente pensa em investir diretamente na Bolsa? Eu sempre digo que quem gosta de investir na Bolsa é sempre, seja por questões tributárias ou porque quer se envolver com essa tomada de decisão, com esse vai e vem do mercado de ações, é sempre bom. Agora, aquele investidor que não tem o interesse de acompanhar o mercado, não quer se envolver na escolha, não quer tomar esse risco da decisão de compra e de venda, o fundo de investimento ele sempre permite que alguém faça isso por ele, um profissional que está lá dedicado junto com uma equipe fazendo isso todo dia, e por uma quantidade de recursos, vai formar uma carteira com uma quantidade de recursos de 10 mil reais, às vezes menos, com uma quantidade bem diversificada de ativos. Então ele vai poder ter uma carteira diversificada, com um profissional cuidando para ele de todos os recursos na tomada de decisão. Ele tem que acompanhar a cota e o trabalho do gestor para ver se está dentro daquilo que ele esperava. Perfeito. Eu falei aqui que o gestor é a pessoa responsável por essas tomadas de decisões estratégicas, mas vocês têm toda uma equipe por trás. O nosso trabalho, que é um trabalho de análise fundamentalista, a gente fica acompanhando o desempenho das empresas, tentando estimar como é que vai ser o desempenho de vendas, geração de caixa, o lucro, o crescimento daquelas companhias, enfim. Esse é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho. No nosso caso, lá a gente tem um grupo de 70, 80 companhias que a gente acompanha mais de perto, seja por relatórios de terceiros ou pela procura nossa diretamente. Então, dentro desse universo de 70, 80 companhias, a gente acaba escolhendo quais vão fazer parte do fundo. E é um trabalho que, no nosso caso, são 5 pessoas dedicadas exclusivamente para isso e que a gente acaba juntando as informações, sejam informações macroeconômicas, mas também microeconômicas, olhando para a realidade de cada companhia, olhando o preço delas em bolsa e tomando uma decisão de colocar ou não no nosso fundo de investimento. E como que funciona a alocação na carteira de investimento? Como vocês escolhem as ações? No nosso caso, eu já tenho uma boa experiência em mercado, já trabalho, esse ano vou fazer 20 anos de mercado, então a gente vai formando aquilo que funciona melhor para cada tipo de investidor, para cada tipo de gestor no meu caso. A gente opta no Monte Cristo por fazer uma carteira normalmente com 12 ações, então uma carteira relativamente bem concentrada. Dessas 12 ações, a gente tem normalmente 4 delas, elas formam 50% do patrimônio do fundo, é um pouco mais concentrado, que normalmente são as ações que a gente tem mais confiança, em que a gente vai ter um potencial de ganho maior do que as demais, ou uma relação de risco-retorno mais favorável no nosso entendimento. As demais 8 ações, 7, 8 ações, elas representam um pouco a nossa diversificação de risco e retorno também. Então, a gente acaba compondo algumas ações mais líquidas, então dá uma preferência para dividir o fundo entre 50% as melhores ações que estão dentro do Ibovespa, para a gente ter um bom colchão de liquidez e até uma aderência ao índice Ibovespa. Se o índice sobe, normalmente o investidor quer que o fundo ganhe do Ibovespa, mas que não fique muito distante, não tenha uma volatilidade, uma oscilação muito diferente da do índice. Então a gente acaba colocando metade do fundo muito próximo do índice Ibovespa e a outra metade a gente acaba buscando companhias que são, não digo menos conhecidas, mas que não são tão presentes para aquele investidor que fica olhando só o Ibovespa. É isso que a gente faz no dia a dia lá. E de repente vão até trazer mais lucros, mais rendimentos? Normalmente sim. Normalmente sim. A gente acaba buscando essas outras alternativas de que a gente chama no mercado de segunda linha ou até de small caps, para ter um pouco mais de retorno em cima delas, ter um pouco mais de risco, mas é onde a gente tenta fazer um pouco da diferença do nosso trabalho de gestão. Bom, e aproveitando a sua experiência, qual que é a cultura do brasileiro com fundos de ações?
Se a gente for olhar o percentual que o brasileiro hoje investe em ações, ele está muito abaixo da média, se a gente usar, digamos, dos anos 2000. A gente teve em 2007, 2008, a gente teve um longo ciclo de alta da Bolsa naquele período, começou em 2003, foi até 2007, em maio de 2008, onde a gente teve o recorde que só agora foi batido, em termos de pontos. Naquela época a gente teve um investidor brasileiro muito mais confiante, seja porque a economia estava bem, porque a Bolsa mostrava sinais de consistência de alta. De lá para cá o investidor ficou com muito medo, né? O investidor viu um período de recessão muito forte e isso deixou ele longe. Eu acredito que é natural que a gente vai ter uma migração maior do investidor agora para o fundo de ação. A gente já percebe claramente uma migração dos investidores das alternativas de renda fixa para os multimercados, mas é natural que o investidor também busque um pouco mais com a queda de juro, vai buscar um pouco mais de retorno, ainda que com mais risco. Então, se a gente considerar que a média desse período todo, dos anos 2000, os fundos de ações representavam algo como 10% da indústria, chegando a picos próximo de 15% do total de dinheiro da indústria de fundos, a gente tem ainda muito a buscar, nós estamos abaixo dos 10% hoje. Então, o brasileiro vai se reacostumar a tomar um pouco mais de risco, como já fez no passado, e a nossa expectativa é que, com uma retomada da economia, crescimento das empresas, isso aconteça por alguns anos. E até por conta da taxa Selic, né? Está num patamar mais baixo. Nunca teve essa taxa Selic baixa. E o mais importante, a gente tem uma taxa Selic baixa, com uma inflação baixa, ancorada, um Banco Central muito determinado a manter isso nessa situação. Então, as condições para a renda variável oferecer um retorno bom para o investidor, a gente tem. A gente tem juro baixo, economia saindo de uma recessão muito longa, e com uma perspectiva melhor, e um grande acúmulo de liquidez em alternativas de renda fixa. Então, tudo isso ajudaria ou vai ajudar a renda variável. Agora, isso é um processo de educação, de confiança, que demora um pouco, mas assim que ele começa, ele vai ganhando tração e isso vai sendo rápido. Legal. Bom, agora vamos para as informações mais práticas, né? Falando dos fundos. Do fundo. Bom, o fundo é um fundo de liquidez D+5, então acho que são poucos no mercado que oferecem uma liquidez curta, né, em termos de ações, a aplicação mínima é de R$10 mil, taxa de administração de 2%, taxa de performance de 20% do que excedeu o Ibovespa. Certo, é o de praxe, né? É o de praxe, nada diferente. Muito interessante. Gostaria de deixar mais alguma informação para os nossos clientes? Eu diria que comecem a pensar mais seriamente aqueles que não investem em ações, olhem o mercado de ações como uma oportunidade única para você crescer junto com as empresas. Mesmo nesse período que a gente teve de longa recessão no Brasil, a gente teve empresas que cresceram muito. Conseguiram ultrapassar esse período difícil para todos e conseguiram apresentar crescimento de resultados muito forte. Vocês imaginam o que vai acontecer se o país voltar a crescer em ritmos razoáveis? A gente vai ter muita oportunidade dentro das empresas que estão na Bolsa. Então, seja através de fundo ou diretamente através do mercado, eu acho que vejam o mercado de ações como uma melhor oportunidade para vocês ganharem muito mais do que na renda fixa nos próximos anos. Perfeito. E de repente com os fundos, né, você tem um gestor que vai fazer todo o trabalho difícil da análise. Dá trabalho. A gente trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, nunca desliga, porque tem sempre notícia, tem sempre fato novo. Posso deixar vocês com uma certeza, todos os gestores, os principais gestores aqui do país, a gente tem uma indústria muito sólida, madura, todo mundo dá duro é bem remunerado, não posso dizer que não, pelo trabalho, mas os retornos que a gente gera e o trabalho que a gente tem é bem grande. Perfeito, muito obrigada, Wagner. Agradeço. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Obrigada!